Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11, diz a palavra de Deus. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Até aqui. Conta-se a história de uma irmã que nos dias finais da sua vida recebeu a visita do seu pastor. E enquanto ela recebeu a visita do seu pastor, ela lhe fez um pedido. E ela disse: pastor, quando eu me for, eu queria que eu fosse colocada dentro do caixão com um garfo na mão. E o pastor achou estranho esse pedido dela e disse: um garfo? Por quê, irmã? E ela disse: porque todas as vezes que nós tínhamos alguma festa na igreja, e quando os servidores recolhiam as sobras e as louças e os talheres, me dava uma alegria enorme quando um deles se agachava e dizia no meu ouvido: segure o garfo. Isso significava que algo substancioso e algo ainda mais gostoso viria depois. Algo como um bolo ou algo como uma torta. Então eu quero ser colocada no caixão segurando um garfo. E quando as pessoas olharem para mim no caixão segurando o garfo, as pessoas perguntarão o porquê daquele garfo. E o Senhor responderá: porque o melhor ainda está por vir. O ser humano, ele tem um grande problema e um grande defeito. O ser humano tende a ser imediatista. O ser humano tende a desfrutar ou querer ou desejar desfrutar dos prazeres de forma imediata. Uma das coisas que o ser humano não tem muito é paciência para esperar, desfrutar de coisas que lhe proporcionarão de fato prazer. E muitas vezes, pelo seu imediatismo, o ser humano ele comete alguns erros. O ser humano ele envereda por caminhos que aos seus olhos parecem ser direitos, mas que no final se mostram caminhos de morte. O texto que lemos narra a história de um homem que, pela sua juventude, chegou certo dia a seu pai e clamou para receber a sua herança, clamou para receber do seu pai a parte que lhe cabia na sua herança. E esse texto de Lucas 15, ele traz vários personagens e ele nos proporciona uma visão muito ampla sobre o enredo dessa história. Porém, o enredo dessa história, se nós pararmos para prestar atenção, ele gira em torno da herança. É um filho que quer uma herança, é um pai que precisa disponibilizar para o filho essa herança, é um filho mais velho que se entristece, se amargura por causa da herança, e é uma herança que inevitavelmente vai se perder como consequência das atitudes equivocadas desse filho mais jovem. E quando nós falamos de herança, nós estamos falando de algo que se recebe, se ganha e se desfruta sem esforço algum. A herança não é algo que é fruto, é produto do seu esforço, é produto do seu trabalho. Não é algo que você trabalhou para construir. A herança é algo que você recebe em benefício de presente de alguém que sim trabalhou, de alguém que sim se esforçou, de alguém que sim durante uma vida inteira se dedicou a construir aquela herança. E aquele que herda, aquele que recebe, naturalmente não fez absolutamente nada para receber aquela herança. Quando nós nos referimos ao período bíblico, aos tempos bíblicos e à cultura bíblica,
nós descobrimos que a herança, ela geralmente favorecia a linhagem paterna. Quando a herança ia ser distribuída, ela favorecia sempre a linhagem paterna. Ou seja, a família da parte da mulher, da esposa, da mãe, normalmente ela não receberia herança nenhuma. Quando nós nos referimos especialmente a uma família que ela era composta por filhos e filhas, os filhos recebiam a herança e as filhas não recebiam absolutamente nada. Entenda que nós falamos de um contexto histórico e cultural patriarcal, onde o homem era, sim, sem sombra de dúvidas, privilegiado em algumas coisas, em alguns aspectos, porque sobre o homem pesava também uma responsabilidade superior, uma responsabilidade maior. E se a mulher não tinha direito à herança, naturalmente era a responsabilidade do homem cuidar dessa mulher. Era a responsabilidade do homem prover sobre a vida dessa mulher. Então compreenda, a herança sempre iria priorizar a linhagem paterna. O que é que isso significa? Isso significa que para receber a herança, precisava ser filho do pai. Para que se desfrute da herança, precisa-se ser filho do pai. Tem muita gente esperando receber a herança, mas compreenda, a herança só será concedida a filhos legítimos. Existem filhos legítimos e existem filhos bastardos. Existem filhos que de fato o são, e existem aqueles que se fazem ser, ou aqueles que desejam ser, ou aqueles que parecem ser, mas na realidade não são. Através dessa mensagem, Deus vem nos alertar para que nós possamos de fato abrir os nossos olhos para compreendermos se de fato nós somos filhos legítimos. E como filhos legítimos, se de fato nós somos herdeiros. E se de fato nós iremos realmente desfrutar dessa herança. E compreenda que a herança que o Pai tem a nos ofertar, a nos oferecer e a nos entregar, é superior à herança que esse rapaz queria do seu pai. Quando esse jovem chega ao seu pai e diz: pai, eu quero parte da minha herança, eu quero a minha parte na herança. O que esse filho está dizendo para o pai é: pai, melhor seria que o senhor estivesse morto. Eu queria que o senhor morresse, porque o senhor é um empecilho entre mim e os prazeres que eu almejo desfrutar. Um filho bastardo não teria a ousadia de chegar diante do pai para falar tais coisas. E um filho legítimo também não deveria, pois está descrito na lei que se um filho fosse rebelde e contumaz, livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18, se um filho fosse rebelde e contumaz, seria repreendido pelo pai, seria castigado pelo pai. Mas se ele não se consertasse, o pai pegaria na sua mão, a mãe pegaria na sua mão, levariam para a porta da cidade, chamariam os anciãos da cidade e o acusariam: esse nosso filho é rebelde e contumaz. Nós o repreendemos e ele não aceita a repreensão, ele não muda. E a Bíblia Sagrada diz que aquele filho seria apedrejado e morreria ali. Quando esse jovem toma essa atitude, esse jovem está assumindo o risco de morrer. Ele poderia morrer naquele exato momento. Ele poderia chamar para si a condenação. Se o seu pai quisesse, o seu pai o sentenciaria à morte naquela hora. Imagine que ousadia aquele filho dizer na cara do pai que melhor seria que o pai estivesse morto. Você diz: eu não teria tal coragem, eu não teria tamanha ousadia. Mas eu preciso dizer para você, é exatamente a mesma coisa que está ocorrendo com alguns que
que tem se afastado da casa do pai, que tem se afastado do pai, que tem virado as costas para o pai, que tem negligenciado a autoridade do pai, que não tem reconhecido quem o pai de fato é, o poder e a autoridade que ele tem. Compreenda. Se ausentar da presença do pai, se ausentar de debaixo da autoridade do pai, se afastar da casa do pai, é abraçar-se com a morte, é lançar-se nos braços da morte. E existem pessoas que estão nesse processo de morte e ainda não perceberam que Deus está chamando você à razão. Deus está despertando você. Deus está abrindo os teus olhos para que esse processo seja revertido. Deus está abrindo os teus olhos para que você não tenha que experimentar as dores que as suas atitudes, de fato, trarão sobre a sua vida. Esse filho, ele teria todo o direito de gastar a sua herança da forma que ele quisesse. Ele tinha todo o direito de esbanjar na sua herança. Ele tinha todo o direito de desperdiçar a sua herança do jeito que ele quisesse. Mas se tem uma coisa que ele não tinha direito, e não tinha direito moralmente e legalmente, era de chegar diante do pai e exigir a sua parte da herança. Ele não tinha direito legal nem direito moral de fazer isso. E mesmo ele fazendo isso, ele poderia estar sendo dispersado pelo pai de mãos vazias. O pai poderia deserdá-lo naquela hora. Mas o que é que o pai faz naquele momento? O pai agiu com graça. O pai agiu com misericórdia. O pai agiu com benevolência. O pai acatou o pedido dele. E quando o pai acata o pedido dele, o pai está incorrendo no risco de ser apontado pela sociedade como um tolo, como um bobo, por ter que presenciar o desrespeito do seu filho e ainda assim ceder ao apelo do seu filho. E o pai não deixa, o pai não o despede sem nada. O pai entrega a sua porção, o pai entrega o que ele lhe pediu. E ele pega e vai embora. O pai agiu com graça. E o pai tem agido com graça com muitas pessoas. O pai tem entregue ou tem entregado nas mãos de muitas pessoas tudo aquilo que a pessoa necessita para viver. Mas entenda, esse rapaz, ele pega muito pouco da herança. Ele pega o mínimo. E como ele pegou muito pouco, a sua parte era mínima, a sua parte era pequena, ele iria viver do mínimo. E o mínimo acaba rápido. Eu não sei o que passava na mentalidade daquele jovem, mas ele pensou: vou pegar a minha herança e vou viver da minha herança. Só que aquilo que você recebe e leva embora da presença do pai, da casa do pai, é muito pouco. E o que é pouco acaba rápido. O que é pouco vai embora rápido. Compreenda uma coisa: existem filhos que são apressados e sem visão. E filhos que são apressados e sem visão sempre viverão do mínimo, e o mínimo durará muito pouco. Esse jovem, ele era, segundo o texto diz, o filho mais novo daquele homem. E segundo a lei, o filho primogênito, ou seja, o mais velho, ele teria direito a 2/3 da herança. E o filho mais moço só teria direito a 1/3. Ou seja, de um total de 100%, o filho mais novo teria direito a 33,3%.
E o filho mais velho teria direito a 66,3% ou 6%. Então esse jovem está pegando muito pouco. Ele está pegando o mínimo, e o mínimo acaba rápido. Existem algumas pessoas que pensam que ao se ausentarem da presença de Deus, terão tudo. E Deus está dizendo: não, você terá o mínimo, e o mínimo vai acabar muito rápido. Você terá o mínimo, e o mínimo não dará para você viver a vida que você deseja viver, ou a vida que você precisa viver. Existe uma diferença brutal entre a vida que nós vemos, a vida que nós desejamos e a vida que nós viveremos. A vida que nós desejamos é a vida ideal, mas a vida que nós vivemos será o resultado das escolhas que fazemos, dos caminhos que trilhamos, das atitudes que tomamos. Então muitas pessoas não estão vivendo a vida que desejaram, a vida ideal, porque as suas escolhas, os seus caminhos, as suas decisões lhe estão levando para uma vida totalmente destruída, para uma vida vegetativa. Quando eu olho para esse menino, para esse jovem, eu percebo a ambição do ser humano. É um jovem, talvez 18 anos, mas ambicioso, ganancioso. E compreenda, a ambição do ser humano fracassará. As ambições do ser humano sempre fracassarão, porque as ambições dos seres humanos geralmente são pautadas naquilo que os olhos veem, naquilo que as mãos tocam, naquilo que os pés pisam, e não compreendem o que de fato e de verdade tem valor e merece ser priorizado nas nossas vidas. Muitos de nós estamos muitas vezes valorizando aquilo que é passageiro e transitório acima daquilo que é eterno. E eu não estou dizendo para você que nós não podemos e não devemos desejar coisas materiais. O que eu estou dizendo é que existem coisas mais excelentes, e é nessas coisas mais excelentes que nós temos que colocar o nosso coração. Compreenda uma coisa: aquele que se apresenta como mais esperto que todos, aquele que se apresenta como aquele que se dá bem sobre todos, no final da história, no final das contas, não passará de um tolo. Muitas pessoas, no final da história, verão que de fato e de verdade o seu papel foi papel de tolo, papel de bobo. E aqueles que eles reputavam por tolo, por bobo, estarão desfrutando da verdadeira herança. Uma herança que nunca será extinguida, uma herança que nunca acabará. Que herança você tem buscado? Que herança você tem almejado? Que herança você tem desejado? Por qual herança você está esperando? Esse jovem, ele descobriu a duras penas que não era o dinheiro, não era o luxo, não eram os prazeres, a sua verdadeira herança. Ele desejou tudo isso, mas quando ele tomou nas suas mãos, quando ele desfrutou de tudo aquilo, e quando ele viu tudo aquilo ir embora, ele descobriu da forma mais dolorosa possível que não era aquilo. Não era aquilo que o seu coração desejava, não era aquilo que a sua alma necessitava, não era por aquilo que a sua alma gemia, não era por aquilo que a sua alma gritava. Tem faltado a muitos de nós o discernimento sobre o que de fato nós estamos desejando. Por isso,
nos esbaldamos em coisas que nos trarão dores, nos trarão angústias e nos trarão sofrimentos. Esse jovem descobriu a duras penas, e Deus está alertando você para que você não precise passar pelo que ele passou, para que você não precise sentir as dores que ele sentiu, para que você venha evitar de fato passar por dores e sofrimentos, e ainda, e além de tudo, perder a sua herança. Que herança você tem esperado? Que herança você tem buscado? Compreenda, a verdadeira herança é aquilo a que você atribui valor. A verdadeira herança não é aquilo que pode ser balizado pelo mercado financeiro. A verdadeira herança é aquilo que você atribui valor. Esse homem, você conhece a história. Depois que ele sofreu, ele se arrependeu e decidiu voltar para casa. Mas a recepção que ele teve em casa, especialmente do seu outro irmão, me fazem pensar e me fazem entender que nunca mais ele foi visto da mesma forma. Nunca mais ele foi tratado com o mesmo carinho. Nunca mais ele desfrutou da mesma confiança. Então, em nome de Jesus, aprenda. A verdadeira herança é aquilo a que você atribui valor. Boas memórias, muitas vezes, são melhor herança do que bens materiais, do que bens financeiros. Então construa boas memórias. Quais memórias você tem construído? Quais histórias você deixará como exemplo para quem ficou? Construa boas memórias e você nunca será esquecido. Construa más memórias e você nunca será lembrado. Esse jovem teve que sofrer para aprender. Você não precisa passar por isso. Você pode aprender hoje, através dessa santa e poderosa palavra de Deus. Entenda que esse jovem, ele é um filho legítimo e ele tem direito à herança, mas não agora. Aprenda a não apressar as coisas. Ele teria direito a essa herança depois que seu pai morresse. Não era agora, não era o momento. Não era a hora de receber a sua herança. E entenda, filhos legítimos que são dignos de receber a herança, também em algumas situações podem perder a herança. E Deus está falando que existem filhos que são legítimos, mas estão perdendo a herança. Quando é que um filho ele perde o direito à herança? Quando um filho comete um crime contra o titular, ou quando ele tenta assassinar o titular, quando ele tenta matar o titular, ele perde o direito à herança. E eu pergunto, o que é que esse jovem está fazendo? Esse jovem está dizendo na cara do pai dele que queria a morte do pai dele. Legalmente eu poderia dizer que esse jovem poderia sim perder a sua herança. Então compreenda, existem alguns que estão se ausentando de debaixo da autoridade do pai, da casa do pai, da presença do pai, e na realidade o que eles estão dizendo é que melhor seria que o pai não existisse. Você entende como é forte isso? Você entende o que significa espiritualmente falando um afastamento na fé? O que a pessoa está dizendo é que ela não se submete mais à autoridade do pai, e melhor seria que o pai não existisse. Ele deseja a morte do pai, e essa pessoa inevitavelmente vai perder a sua herança.
legalmente essa pessoa não tem direito a receber a sua herança. Alguém perdia o direito ou perde o direito à herança quando calunia o titular em um processo judicial, ou quando atenta contra a honra do titular. Essa pessoa também perde o direito à herança. E eu pergunto, esse jovem não está atentando contra a honra do seu pai? Esse jovem não está expondo o seu pai ao ridículo? Esse jovem não está fazendo com que o seu pai se torne piada na mente, na mentalidade, na boca das pessoas? Pois bem, quando nós nos ausentamos da presença de Deus, é exatamente isso que nós fazemos. Nós fazemos com que Deus se torne piada na boca das pessoas. Muitos serão acusados. Tu não disses que era crente? Tu não disses que servia a Deus? E agora você está aí bebendo, jogando, fumando, fazendo isso e aquilo? Está expondo Deus à vergonha, está expondo o Pai à vergonha. Essas pessoas perderão também o direito à sua herança. Talvez você esteja pensando: eu conheço pessoas que se afastaram, eu conheço pessoas que abandonaram, eu conheço pessoas que viraram as costas, mas eu costumo dizer que Deus não fala com quem está ausente, Deus só fala com quem está presente. Se é você que está ouvindo essa palavra, então é para você que Deus está falando. O fato de você estar em conexão com essa palavra, ouvindo, assistindo essa palavra, não significa que você não esteja virando as costas para o Pai. Não significa que você não esteja expondo o Pai à vergonha, que você esteja envergonhando o Pai. Compreenda. Alguns de nós talvez estejam vivendo um processo de morte espiritual, de afastamento da fé, de esfriamento. E Deus está nos alertando para que nós possamos fazer o caminho inverso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que faz uma pessoa perder o direito à herança é quando ela impossibilita o titular de desfrutar dos benefícios dos bens. Esse jovem cometeu esse erro também. Ou seja, quando você tem um pai, uma mãe que deixará para você uma herança, e você impossibilita que ele venha investir, que ele venha comprar coisas, que ele venha desfrutar daquilo que ele tem, daquilo que ele adquiriu antes da sua morte. Quando morrer, tudo bem, a herança será dividida entre os filhos, mas enquanto está vivo, essa pessoa precisa desfrutar de todos os benefícios da herança. E quando alguém impede que essa pessoa desfrute dos bens que a pessoa adquiriu, esse herdeiro também perde o direito à herança. E esse jovem também cometeu esse crime. Por que esse jovem também cometeu esse crime? Porque o pai, ele é o administrador da herança. O que é que esse homem tem? Esse homem tem fazendas, esse homem tem casas, esse homem tem rebanhos. Ele é o administrador de tudo. Esse homem muito provavelmente planta coisas na sua fazenda e vende. Esse homem possivelmente vende gado da sua fazenda e adquire dinheiro com isso. E quando esse jovem retira a sua parte da herança, esse jovem está impedindo que o pai desfrute dos lucros daquela parte da herança. Existem muitos que estão impedindo do pai desfrutar dos lucros da herança. Quais são os lucros da nossa herança? A nossa herança, ela é eterna. A nossa herança está guardada para nós nos céus. Mas nós temos e construímos um legado. E qual é o nosso legado? O nosso legado é a obra que nós fazemos. A Bíblia Sagrada diz que nós nos apresentaremos todos perante o tribunal de Deus. E as nossas obras serão julgadas. Que benefício terá a nossa vida? Que benefício terá a nossa obra?
Que tipo de lucro Deus tem tido com a nossa vida? Que tipo de benefício nós estamos promovendo ao reino? Pois quando nós não produzimos no reino, nós perderemos a nossa herança. Paulo disse isso, Romanos 5:10. Nós estaremos diante do tribunal de Deus. Nós prestaremos contas a Deus do que nós temos feito. Então, muito cuidado para que você não venha perder a sua herança. E existe uma quarta possibilidade de perder a herança. É por deserdação. É quando o pai deserda um filho. Quando um pai deserda um filho, naturalmente o pai está cortando vínculos familiares com aquele filho. Isso é feito de forma legal, jurídica. E não existe mais vínculo familiar nenhum entre o pai e o filho. Você sabe que quando nós nos afastamos de Deus, Deus se afasta de nós. Quando nós nos afastamos de Deus, o selo que nos foi dado como marca de propriedade de Deus, o selo que atesta que nós somos filhos de Deus, você sabe, é o Espírito Santo. Quando esse Espírito sai, nós deixamos de ser filhos. Quando o Espírito sai, nós estamos sendo deserdados por Deus. Cuidado, porque a deserdação também promoverá a perca da herança. Cuidado, Deus está alertando você para que você realmente não venha perder a sua herança. A Bíblia Sagrada diz que aquele jovem, depois do diálogo que teve com o pai, ele junta os seus haveres, ele junta a sua fazenda. É óbvio que quando o texto diz que ele junta a sua fazenda, ele não pega uma fazenda, enrola debaixo do braço e leva embora. É óbvio que o texto não está dizendo isso. Aí você recorre ao texto grego para saber do que o texto está falando. E a palavra grega que aparece no texto aqui é a palavra bios. E a palavra bios, ou bio no grego, é a palavra para vida. Se a palavra que aparece no texto e é traduzida de forma equivocada para fazenda, é bios. Então significa dizer que a herança daquele jovem era a vida. É óbvio que esse texto, ou essa palavra também pode se aplicar naquilo que promove vida, naquilo que sustenta a vida, naquilo que proporciona vida. Nesse aspecto, nós podemos usar essa palavra no sentido de aquilo que sustenta a nossa vida, até mesmo de forma material e financeira. Mas, inevitavelmente, o texto está dizendo que a herança daquele jovem era a bio. A herança daquele jovem era a vida. E a pergunta que eu faço para você é: que vida você espera herdar? Que vida você está caminhando para herdar? Lembre-se do que Jesus disse: quem ganhar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, ganhá-la. Se nós abrirmos mão da vida lá fora, nós ganharemos vida aqui dentro. Nós ganharemos vida lá em cima. Que tipo de vida nós estamos almejando receber como herança? Para cada um de nós. Compreenda, talvez as nossas atitudes, a exemplo das atitudes desse jovem, estão ofendendo o nosso pai, estão machucando o nosso pai, estão causando dor ao nosso pai. Imagine o que passou na mente e no coração daquele pai, quando o filho chega para ele e diz: pai, eu quero a minha herança. Pai, eu quero a minha parte, eu vou embora, deu para mim, isso aqui não é vida para mim, eu não quero mais isso para mim. Aquele jovem partiu o coração do pai.
Cuidado para você também não partir o coração do Pai. E eu preciso dizer para você, se um dia, se uma hora, se um momento você decidir virar as costas para o Pai, eu vou embora, eu vou cuidar da minha vida, você vai estar partindo o coração do Pai. Mas de coração partido, o Pai vai deixar você ir. Mesmo com o coração sangrando, o Pai deixará você ir. O Pai não vai te impedir, porque na realidade, no seu coração, o Pai já não existe mais. No seu coração, o Pai já perdeu lugar. No seu coração, o Pai já não tem mais importância. E com o coração sangrando e com os olhos chorando, o Pai deixará você ir. Contra a sua vontade, mas Ele deixará você ir. E o fato de Ele deixar você ir não significa dizer que o amor dele por você morreu. Lembre-se da história do jovem rico que vai até Jesus. E na narrativa de Marcos, Marcos diz que Jesus o amou. E mesmo Jesus o amando, Jesus não impediu que ele fosse embora. A decisão sempre será nossa. A herança está à nossa disposição, mas a decisão de desfrutar dessa herança, de receber essa herança, sempre será nossa. Não machuque o coração do Pai. Compreenda, aquele jovem, quando ele pega a sua herança, ele pegou a sua herança em dinheiro. O pai teve que arrumar o dinheiro. Talvez o pai teve que pegar dinheiro emprestado com alguém, porque a herança estava investida em fazenda, casa, rebanhos. O pai teve que vender gado, o pai teve que vender lavoura, o pai teve que pegar dinheiro emprestado, o pai teve que correr atrás para pegar o dinheiro e entregar nas mãos dele e despedi-lo. Está aqui nas suas mãos, meu filho. Siga o seu caminho. Não é isso que você quer? Siga o seu caminho. Se ele pegou o seu dinheiro em espécie e levou embora, ele deixou para trás terra e casa, e saiu pelo mundo apenas dispondo de dinheiro, de moedas de ouro, talvez, de moedas de prata, eu não sei. E no mundo, o texto diz que ele gastou tudo isso dissolutamente. Mas compreenda, quando ele deixou para trás terra e casa, significa dizer que ele deixou a sua habitação. E quando ele perdeu tudo lá fora, ele perdeu também a sua habitação. Aquilo que todo ser humano almeja, que é um lugarzinho lá em cima. Muita gente está abrindo mão desse lugarzinho. O lugar está lá. Jesus disse em João 14, versículo 1: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Existe muitas moradas. Mas quando você sai da casa do Pai, quando você se ausenta da casa do Pai, quando você abandona a casa do Pai, você está abrindo mão da casa do Pai. Quando você está abrindo mão da casa do Pai, você está abrindo mão da sua habitação. Logo você não terá mais onde morar. Eu acho que não precisa ser mais claro do que isso, para demonstrar qual é a herança que muita gente está perdendo, em nome de uma herança material, financeira, passageira, transitória, ilusória. Qual é de fato a herança que se está abrindo mão, a herança que se está perdendo? Será que vale a pena? Será que vale a pena? Será que você também não está abrindo mão da sua herança? Será que você também não está desperdiçando a sua herança? Será que você também não está jogando a sua herança fora? Alguns de nós, pelas nossas decisões, atitudes e caminhos que percorremos, estamos jogando a nossa herança fora.
E a nossa herança é vida. A nossa herança é a eternidade com Deus. A nossa herança, a palavra de Deus diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A nossa herança é exatamente a mesma coisa que Cristo herdou, a mesma coisa que Cristo recebeu. É o que Deus tem preparado para nós, é o que está reservado para nós. E é exatamente isso que muitas pessoas estão abrindo mão. É exatamente isso que muitas pessoas estão desperdiçando. É exatamente sobre isso que as pessoas estão deixando de desfrutar. Será que você também não está jogando a sua herança fora? Como é que você vai jogar a sua herança fora? Quando você começa a ser negligente com o seu pai. Quando você começa a deixar de reconhecer a autoridade do seu pai. Quando você começa a deixar de reconhecer quem ele é, o seu poder. Quando você deixa de reconhecê-lo como Senhor da sua vida, você está abrindo mão da sua herança. Então fique firme. Apegue-se às verdades que você tem ouvido. E saiba que o que Deus tem reservado para nós na eternidade é algo tão insondável que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem. Mas é o Espírito quem revela, é o Espírito quem mostra, e o Espírito está mostrando pela sua palavra. É algo insondável, é algo inextinguível, é algo que não se acaba. Aquele jovem, diz a Bíblia Sagrada, que ele juntou a sua herança, ele juntou a sua fazenda. Mas entenda, a herança que Deus tem reservado para nós não pode ser juntada, não é algo que pode ser dimensionado, não é algo que pode ser medido. É grande demais, é extraordinário demais, é grandioso, é valioso demais. Então não desperdice isso. Não desperdice o que Deus tem reservado para você. E isso só estará à disposição daqueles que não se apressam. Espere, e você receberá tudo o que você deseja, tudo o que você almeja, tudo o que você imagina, e muito mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi essa palavra que Deus mandou para você nessa noite. Receba a sua palavra. Seja alimentado por ela, seja ministrado por ela, e compreenda, aprenda a valorizar aquilo que de fato merece ser valorizado. Aprenda que tudo além das coisas que nós desfrutaremos com Deus são temporárias, momentâneas, passageiras e ilusórias. Não vale a pena. Não vale a pena. Aprenda a dar valor, a atribuir valor àquilo que de fato merece valor.